Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal, como eu foi prometido a vocês, toda semana eu vou estar fazendo esse material, né, de forma resumida e com algumas questões ao final, para não ter o acúmulo da matéria e para posteriormente servir de revisão para vocês. Olha só, pessoal, essa semana o conteúdo ministrado aí na grade curricular pela professora Daniela foi o quê? Foi o Tribunal Penal Internacional. E aí, quando eu falo de TPI, eu tenho que entender, né, a sua construção, como deu-se a sua construção, por que que ele foi criado, qual é a sua composição e saber também quais os crimes que eles julgam e sua forma de atuação. Então vejam só, o TPI, pessoal, ele foi criado no sentido de evitar a criação de tribunais ad hoc. O que seria tribunais ad hoc? São tribunais que eles são criados exclusivamente para julgar determinados crimes. E aí, nesse sentido, há uma crítica de uma questão de uma ausência de segurança jurídica, no sentido de, cara, nós vamos criar o tribunal somente para julgar aqueles crimes. E aí, como já sabemos, né, não pode existir essa possibilidade. Né? Isso lá na nossa Constituição, ele diz, né, lá no artigo 5º, né, que não haverá juízo e nem tribunal de exceção. Então, temos que respeitar o princípio da legalidade. E o TPI, o seu, vamos dizer, fundamentos de uma das suas criações é por causa lá dos fatos ocorridos na Segunda Guerra Mundial. Temos três marcos históricos dos direitos humanos, que são o primeiro marco histórico, o Iluminismo. Né? Depois do Iluminismo, nós vamos ter a Revolução Francesa, e depois da Revolução Francesa, nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial. E aí você tem que lembrar, pessoal, dos documentos que cada um tem envolvimento. O Iluminismo, ele tem muito a ver lá com os documentos, né, que fazem parte da historicidade, da história dos direitos humanos, que são a Carta Magna do Rei João Sem Terra, os documentos que antecederam ele, como o Código de Hammurabi, o Cilindro de Ciro, que trazem ideias das formas iniciais dos direitos humanos. Posteriormente, nós vamos ter o segundo marco histórico dos direitos humanos, em que ele está ligado com a Revolução Francesa, que aí você tem que lembrar da Declaração do Bom Povo da Virgínia e também lembrar da Declaração do Homem e Cidadão Francês, que são, salvo a minha memória falha, de 1779, que vem com o segundo marco histórico. E posteriormente nós vamos ter o terceiro marco histórico dos direitos humanos, que é a Segunda Guerra Mundial. Então, em 1945, temos o fim da Segunda Guerra Mundial, mais na frente, no mesmo ano, nós temos a criação da ONU, e depois da criação da ONU, nós vamos ter o documento de direitos humanos, que ele tem conexão diretamente com a criação da ONU, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok? Mas, Felipe, por que tu falou isso aí? O que é que isso aqui tem a ver com relação ao TPI? Vejam, pessoal, esses documentos que eu falo para vocês, eles trazem marcos históricos relacionados à criação e proteção de determinados direitos. E todos esses fatos, eles acontecem por dado momento a atrocidade do homem sobre o homem. Né? É sempre o homem no sentido de superioridade. E aí vem a questão que, na história, temos exemplos de criação de tribunais ad hoc. Lembra? Tribunal ad hoc, ele é o quê? Ele é um tribunal que ele foi criado exclusivamente para fazer o julgamento. E aí temos o exemplo do Tribunal de Nuremberg, em que ele julga os líderes nazistas. Temos o Tribunal de Tóquio, que foram o Tribunal de Crimes de Guerra e Tóquio, que ocorreram em 1946 e em 1948. Temos os da Iugoslávia, tem um de Ruanda e tem um de Serra Leoa. Esses são exemplos de tribunais ad hoc. Então, veja, o TPI ele é criado no sentido que ele tem que ter uma ideia permanente. Então, ele vai ter a sua ideia permanente. Porque se ocorrer determinados crimes em que o TPI ele tenha a competência para julgar, ele vai atuar. E não atuando de uma forma ad hoc, e sim de uma forma permanente. Então, esses são os precedentes que estão conectados, relacionados ao TPI. E aí, vamos lá, avançando. Veja só, o TPI, pessoal, ele tem uma visão geral, como eu falei para vocês, para julgar, ele é o quê? Julgar indivíduos
e os crimes que envolvam delitos criminais. E aí já vê os dois primeiros pontos que isso aqui você tem que identificar e é uma das coisas básicas para você entender o TPI. O TPI, ele sempre vai julgar indivíduos. O TPI, ele julga pessoas físicas. O TPI, ele nunca vai julgar estados, porque quem julga estados é a CIJ e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O TPI, pessoal, ele vai julgar indivíduos, pessoas físicas. Mas não são qualquer indivíduos. Tem que ser indivíduos o quê, pessoal? Acima de 18 anos. Estou falando isso porque as questões, né, de concurso público, sempre quando elas vão fazer essa cobrança, elas insistem em falar que é ou qualquer idade ou com 21 anos. E aí você tem que lembrar disso. Tá? Então, se atente a isso. Avançando aqui, pessoal, vejam só. O TPI ele foi criado em 17 de julho de 98, né, em uma conferência realizada em Roma, na Itália. E começou a exercer suas funções em 2002, quando o Estatuto de Roma entrou em vigor com a adesão de quê, pessoal? De 60 estados. Então, veja, ele, assim quando ele foi criado em 98, ele não teve a sua efetiva validação, podemos assim dizer, porque apenas em 2002 ele conseguiu o quê? Ele conseguiu que 60 estados fizessem parte do tribunal. E dentre esses tribunais a gente temos que lembrar de quem? Do Brasil. Veja, o Brasil ele incorporou o TPI, o Estatuto de Roma, apenas quando, pessoal? Ó, em 2002. E no ano de 2004, nós tivemos uma emenda à Constituição, que foi a emenda de número 45, que ela trata sobre a revisão do Poder Judiciário. Ela ficou conhecida, né, como uma emenda à Constituição, que tratou de várias reformas do Poder Judiciário. Ela colocou o que no artigo 5º, parágrafo 4º? O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja a criação tenha manifestado adesão. Então, em 2002, o Brasil incorporou no seu ordenamento jurídico e em 2004 ele foi o quê? Colocou isso de forma expressa lá na nossa Constituição. E aí, junto disso, nós temos que saber o quê, pessoal? Onde fica a localização do TPI? Isso já foi questões de provas, uma questão simples. Onde fica localizado o TPI? Pessoal, Haia. Ele fica localizado em Haia, nos Países Baixos. Só que o seguinte, o TPI, segundo aqui o estatuto, ele diz que o quê? Que existe a possibilidade de, quando for necessário, ele ter atuação em outros locais, quando for conveniente. É assim que está escrito no documento. Mas isso aqui já foi pergunta de prova. O TPI, ele tem a sua localização aonde? Em Haia. E aí, pessoal, vejam aqui, ó, quando foi para ele ser inaugurado, criado, eu precisava de 60 estados-membros. Hoje, eu já tenho, ó, 123 estados que aderiram ao Estatuto de Roma, né? Então, muitos países no mundo fizeram essa adesão. E aqui é uma imagem que eu trouxe para vocês, né, do TPI. E também trouxe essa referência aqui, ó. 33 países da África, 19 da Ásia, 18 do leste europeu, 28 da América Latina, 25 do oeste europeu e outros estados. Só que quem não faz parte, pessoal? Estados Unidos, China e Rússia. Lembrando que esses 3 países, eles fazem parte de quem? Do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Os Estados Unidos, a China e a Rússia, eles fazem parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. São consideradas as potências mundiais em que eles têm alto poder de armas nucleares comparado aos outros países. E aí, tem um ponto interessante que vocês têm que saber, que é o seguinte: o TPI, ele tem uma natureza complementar. O que é que ele quer dizer que ele tem uma natureza complementar ou subsidiária? Que ele nunca vai ser aplicado de forma direta. Primeiro, tem que ter o quê? Tem que ter uma falha local ou uma ausência de aplicabilidade de determinado delito do indivíduo de forma local. Então, primeiro, tem que se tentar, vai ser verificado se de forma interna o país ele tentou executar determinada medida ou não de apuração e de aplicabilidade de determinada pena. Se for verificado em que esse indivíduo, que o Estado não teve uma atuação
firme relacionada o indivíduo, então o TPI ele vai atuar. Então o TPI ele nunca vai atuar de forma direta, ele sempre tem uma atuação de que forma? De uma forma complementar. E um ponto interessante, se o indivíduo ele foi condenado de forma interna, ele ainda pode ser responsabilizado pelo TPI? Sim. Por quê? Porque às vezes tem que verificar se aquela pena que ele sofreu está de acordo com os delitos que ele realizou. Porque o indivíduo ele pode ter cometido um crime lá de genocídio e o país de forma interna fez a verificação, fez a aplicabilidade, mas só que aquela pena que ele vai querer aplicar não vai surgir efeito. Então, pode ser verificado dessa forma. Mas isso aqui é campeão de você matar questões de nível alto, de cargos altos, só em você saber que tem uma atuação complementar. E aí vamos lá. Eu trouxe alguns pontos e aí eu vou comentando com vocês e falando. Vejam só. O TPI, pessoal, ele não possui uma jurisdição universal. Por quê? Porque a sua jurisdição só pode ocorrer quando? Vamos lá. O acusado é um nacional do Estado de um Estado parte ou de qualquer Estado que aceite a jurisdição do tribunal. Então veja, a primeira situação. Para o cara ser responsabilizado pelo TPI, o Estado ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer parte. Porém, aqui ele traz o outro ponto que é o seguinte. O crime tiver ocorrido no território do Estado parte ou qualquer Estado que aceita a jurisdição do Tribunal Internacional. O que isso quer dizer? Vocês estão vendo aqui, ó, que os Estados Unidos ele está ausente aqui do TPI. Mas vamos dizer que os Estados Unidos ele realize um crime, né, que a gente vai ver daqui a pouco, que o TPI ele pode apurar, ele cause num país aqui da África. Ele está causando dentro do território africano. E esse país da África faz parte do TPI. E aí o TPI ele julga quem? Indivíduos, pessoas. Então esse americano ele pode ser o quê? Ele pode ser responsabilizado perante o TPI, tá? E aí, continuando sobre a questão da jurisdição do TPI. Veja, o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem apresentado a situação ao procurador, não importando a nacionalidade do acusado ou do local do crime. Seria um exemplo dessa que eu acabei de falar para vocês relacionado do americano. E aí, vejam só. O crime tiver ocorrido após 1º de julho de 2002. O que isso quer dizer? Que a apuração dos crimes, se nós formos fazer aqui a linha do tempo, e vamos dizer que aqui é o ano de 2002, só vai estar relacionada a fatos para frente. Os fatos pretéritos, não há a possibilidade, né, de serem apurados, tá bom? E aí vejam, caso o país tenha aderido ao tribunal após 1º de julho, o crime tiver ocorrido depois de sua adesão, exceto no caso de um país que já tivesse aceitado a jurisdição do tribunal antes da sua entrada em vigor. Então essas são as principais informações que vocês têm que saber sobre a questão da jurisdição do TPI. Então veja, falamos o porquê que o TPI ele foi criado. Já fizemos aqui essa introdução. Falamos como foi que o TPI ele começou a funcionar. Falamos aqui como ele deu entrada no Brasil. Falamos onde fica a sua sede e o seu alcance. Falamos sobre quais são os indivíduos em que o TPI apura. Falamos dos países que fazem parte. Falamos da composição, falamos sobre a questão da atuação complementar e da jurisdição do TPI. E aí vem o quê? Quais são os crimes que o TPI ele vai julgar? Primeira coisa que nós temos que lembrar é que o TPI ele vai julgar indivíduos e além de indivíduos que têm o quê? Acima de 18 anos. E além disso, nós temos que lembrar que sejam crimes que envolvam o quê, pessoal? Sempre. É só você lembrar de quem? Do Guga, do tênis. Os crimes do Guga, do tênis. É só você lembrar. Por que você vai lembrar do Guga? Porque o Guga são os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, os crimes de genocídio e os crimes de agressão. Então, se o indivíduo tem mais de 18 anos e é uma pessoa física e ele realizou essas condutas aqui, ele pode ser julgado perante o TPI.
E aí, pessoal, um ponto importante é que é o seguinte, os crimes que sejam cometidos nesse contexto aqui, eles são o quê? Imprescritíveis. Vocês ainda não tiveram uma aula, mas eu acredito que seja a próxima, ou a da outra semana, né, na próxima semana ou na por seguinte, que é as características dos direitos humanos. E dentro das características, vocês vão ter um estudo relacionado à característica da imprescritibilidade, que é o quê? Os direitos humanos eles não perdem, né, no decurso do tempo. E isso é a característica de ser o quê? Imprescritível. E os crimes em que o TPI apura, eles são imprescritíveis. Olha só, essa dica que eu vou passar não é tão uma dica, não é uma dica tão acadêmica, mas é uma dica relacionada mais a concurso público. Na nossa Constituição, dentro do artigo 5º, ela traz o que são os crimes inafiançáveis, imprescritíveis e insuscetíveis. Então vejam, a Constituição ela traz isso. E lá na Constituição, ela diz que o crime de tortura, ele é um crime inafiançável, ele é um crime que não cabe fiança e ele é um crime insuscetível de graça, anistia, indulto ou fiança. Então a tortura não cabe figa. A tortura não cabe fiança, não cabe indulto, não cabe graça, não cabe anistia. Só que isso eu estou falando aonde? Na Constituição. Por quê? Porque aqui, dentre os crimes à humanidade, diz que o quê? O que seria um crime contra a humanidade? Seria quando você tortura uma pessoa, né, no contexto lá do órgãos de contexto de violação de direitos humanos internacional. Então, nesse caso, a tortura perante o direito internacional, no caso o TPI, pessoal, ele é um crime contra a humanidade. Então, se ele é um crime contra a humanidade, ele é o quê? Imprescritível. Então, a tortura no contexto do TPI é diferente da tortura no contexto da Constituição. Então, isso aí já é uma dica que eu passo para vocês relacionado ao TPI, tá bom? Então, veja, aqui é os crimes em que o TPI, eles julgam. E aí, nós temos que saber também o quê? As penas previstas pelo Estatuto de Roma. E nós temos quais tipos de pena? Pena de prisão por um número determinado de anos, até o limite máximo de 30. Pena de prisão perpétua se o elevado grau da ilicitude do fato e as condições pessoais do condenado justifiquem. Uma pena de multa, de acordo com os critérios. Ou a perda de produtos, bens provenientes direta ou indiretamente do crime, sem prejuízo dos terceiros que tenham agido de boa fé. Então, esses são as possíveis penas em que o TPI eles podem aplicar. E aí, dentro aqui do material, pessoal, nós temos que saber o quê? Quem fazem parte, né? Quais são os órgãos que fazem parte do TPI. E aí eu vou ter a presidência, vou ter uma sessão de recurso, uma sessão de julgamento em primeira instância e uma sessão de instrução, o gabinete do procurador e a secretaria. E esse tribunal será composto por 18 juízes, tá bom? Então, essas são as informações. Só que aí eu peguei esse quadro aqui na internet porque eu achei bacana para vocês se ligarem que, ó, o TPI, como eu já falei para vocês desde o início, ele julga indivíduos. E a CIJ, né, a Corte Internacional de Justiça, ela julga estados. Porém, o que eles têm em comum? A sua sede fica em quem? Fica em Haia. O TPI, ele tem competência o quê, pessoal? Criminal. Já a CIJ, ela não tem competência criminal. Lembrando que o TPI julga os crimes contra a humanidade, né? E vai julgar os crimes contra o Guga. Só você lembrar do Guga, beleza? E a questão do órgão. A CIJ, ele é um órgão da ONU. O TPI não é um órgão da ONU. Ele foi criado no contexto da ONU, mas por ele ter uma característica de tribunal, tiveram um entendimento que seria mais interessante ele ter uma característica independente e uma característica o quê? Autônoma. E não estar vinculado a algum órgão. Até para posteriormente não terem crítica relacionada a dizer assim, o TPI está vinculado à ONU.
Então esse julgamento aquele não está válido. Então vamos trazer o quê? Vamos trazer um tribunal de forma independente, tá? E aí, pessoal, como eu trouxe aqui esse breve resumo para vocês, que até que a minha ideia tem que ser algo rápido e prático, né, pela questão da quantidade de matérias que o acadêmico de direito tem. Então eu trouxe o quê, pessoal? Trouxe algumas questões que para a gente comentar aqui rapidinho para vocês, tá? Então eu vou ter essa primeira questão aqui, vou deixar ela aqui fixa. E aí você vai fazer o quê? Você vai dar uma pausa nessa primeira questão e aí você vai depois respondê-la para ver se você vai acertar a questão ou não. Então aí estou dando a pausa, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, respondam a questão. Então vamos lá. Você já deve ter respondido a questão e aí nós vamos tentar identificar essa questão. Veja, a questão aqui de 2024 para soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Vejam só, João, de forma livre e consciente, realizou a transferência, fazer aqui, só um momento, a transferência à força de crianças do grupo para um outro grupo com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial e religioso. E aí vem Maria, de forma livre e consciente, praticou o crime do desaparecimento forçado de pessoas, cometido no quadro de um ataque generalizado ou sistemático contra qualquer população civil, havendo o conhecimento desse ataque. E aí a assertiva aqui vem, né? Para os efeitos do Estatuto de Roma, do Tribunal Penal Internacional, João e Maria cometeram quais crimes? Pessoal, aqui está obviamente identificado que eles cometeram o crime de quê? De genocídio e os crimes contra a humanidade, tá bom? E aí aqui você também teria que ser o quê? Um pouco de interpretação. Veja, o TPI, pessoal, ele julga crimes contra a vida, ele julga crimes contra a tortura, ele julga no contexto se for de humanidade. Crimes contra a infância? Contra a infância? Não. Então você já eliminava essa aqui. Eles julgam crimes de sequestro e de guerra? De sequestro, pessoal, eles julgam se for no contexto de crimes contra a humanidade. Mas aqui você consegue identificar, né, que seria no caso essa primeira, letra C. Tá bom? E aí, bora para essa próxima questão, que é a segunda questão. Então, mais uma vez, né? Essa aqui já é uma para analista legislativo. Mais uma vez eu vou fazer o quê? Vou deixar aqui a assertiva e vou dar uma pausa e depois mostrar as outras e dou uma pausa para você tentar identificar a assertiva. Então, responda aqui a segunda. Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Responda. Então, bora lá. Deixei no jeito para você responder a questão. Vamos começar por esse lado de cá aqui, ó, já que eu estou aqui na letra E. Olha só essa letra D, que interessante. Não terá jurisdição sobre pessoas que a data alegada à praticada do crime não tenha ainda completado 21 anos. É 21, pessoal? Não, é o quê? É 18. Vamos lá, letra E. Não poderá solicitar de ofício a produção de provas. Se o TPI, pessoal, ele recebeu, ele está com um processo, ele tem dúvidas, então o que é que os magistrados eles podem fazer? Podem solicitar, né, determinadas provas para dirimir, né, diminuir as suas dúvidas. B. Somente pode exercer os seus poderes e suas funções no território dos estados que são partes do Estatuto de Roma. E aí, pessoal? Somente pode exercer os seus poderes e suas funções nos territórios dos estados que são partes do Estatuto de Roma? Ou somente terá competência relativamente aos crimes cometidos após a entrada em vigor do Estatuto de Roma, ainda que se trate de crimes contra o genocídio ou contra a humanidade. O que é que essa alternativa está dizendo aqui, essa letra C? A letra C, pessoal, está falando, ó, dessa linha do tempo aqui, ó. Só vai ser responsabilizado de quando, pessoal, daqui para frente. Porque se eu for apurar aqui os fatos passados, é como se eu tivesse criado esse tribunal especificamente para apurar os fatos passados. E o que aconteceu no passado
não importa, só vai importar o que aconteceu e lá para frente. Então, a assertiva correta aqui nessa segunda questão é o quê? É sua letra C, tá bom? Vamos lá, só mais duas questões e a gente encerra. Olha essa questão aqui, ó, que foi para diplomata. Então, vamos aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, respondam a questão. Aí vamos lá. O TPI é órgão judicial das Nações Unidas. Pessoal, o TPI é órgão das Nações Unidas. Olha só a tabelinha aqui que eu trouxe para vocês, ó. O TPI, ele não é órgão das Nações Unidas. Ele foi criado por meio lá da ONU. Porém, a ONU não tem essa atuação. Para o quê, pessoal? Para aquilo que eu falei. Para o órgão, ele tem uma natureza autônoma. E depois não ser questionado para ser falado dizendo o seguinte, olha, esse tribunal aqui ele foi criado porque para julgar determinados crimes e a ONU tem envolvimento e acaba sendo aquela coisa complicada, tá? Então essa terceira questão está o quê? Está errada. E aí vamos lá, tem essa quarta e tem a quinta questão. Vamos logo para a quinta, que ela é só uma assertiva certa e errada. Vejam só. O Tribunal Penal possui competência complementar às jurisdições penais internacionais? E aí? O Tribunal Penal Internacional possui competência complementar às jurisdições penais internacionais? Nós verificamos que sim. Ele tem uma natureza o quê, pessoal? Complementar. Ele nunca vai ter uma natureza de atuação fixa, tá ok? E aí, vamos para essa quarta questão. Essa quarta questão já é uma questão do concurso de juiz federal. E aí a questão vem. O Tribunal Penal Internacional, instituído pelo Tratado de Roma, de 17 de julho de 98, foi ratificado pelo Decreto Legislativo 112, de 6 de julho de 2002, e internalizado no Brasil por meio desse decreto no ano de 2002. E aí vamos para as assertivas. Olha só o que a letra A diz. A jurisdição do TPI é concorrente, a fim de garantir maior efetividade ao sistema de punição aos crimes graves contra a humanidade. O TPI tem uma atuação concorrente ou tem uma atuação subsidiária ou complementar? Tem uma natureza complementar. Então, o concorrente não se encaixa aqui. Na letra B, o TPI não é vinculado a nenhum país, mas a um órgão da ONU. E, portanto, todas as nações que integram a ONU estão a ele submetidas? Não, pessoal. Olha só. Eu mostrei mais na frente para vocês que no TPI nós temos 120 e pouco, 133 países que fazem parte. Ó, 123 países. Eu tenho 123 países que fazem parte do TPI. E da ONU, pessoal, eu tenho 195 ou 194 países. Então, são duas coisas totalmente distintas. Um não tem nada a ver com o outro. Próximo aqui. O TPI processa e julga os crimes de guerra? Sim. Os crimes de genocídio? Sim. Os crimes contra a vida em geral? Não. Então, essa assertiva aqui, para você acertar, era só você lembrar de quem? Do Guga. Você lembrou do Guga e acertou. E aí, vamos lá. Aqui, faltando letra D e letra E. A jurisdição do TPI é subsidiária e só poderá intervir quando o Estado, com jurisdição sobre o caso, não estiver em condições de investigar e julgar o acusado, ou não demonstrar a intenção de fazê-lo. Olha só a última. A jurisdição do TPI incide sobre os Estados-membros, que se omitem de forma culposa ou dolosa de processar e julgar cidadãos acusados dos crimes previstos no Tratado de Roma. E aí, pessoal, vocês acham que seriam letra D ou letra E? Vamos aqui para a letra D. A jurisdição do TPI é subsidiária? Sim, ok. E só poderá intervir quando o Estado com jurisdição sobre o caso não estiver em condições de investigar? Somente nessa hipótese e julgar o acusado ou não demonstrar a intenção de fazê-lo? São só essas hipóteses aqui, pessoal, que o TPI ele pode atuar? Não, pessoal, não é. Lembra do que eu falei para vocês relacionado ao TPI? O TPI ele tem uma atuação subsidiária e de forma complementar. Mas vejam só, mesmo que o indivíduo ele seja condenado perante o TPI, se o julgamento dele não foi de uma forma
correta ou de uma forma coerente, pessoal, o que é que vai acontecer? Existe a possibilidade dele ainda ser levado ao TPI. Então, não é somente nesses casos, entendeu? Em questões, quando você está respondendo, quando tem essa ideia de restrição, você consegue identificar nas assertivas como uma possibilidade de errada, principalmente no campo do direito, tá? Então, é um vídeo curtozinho de meia hora, e aí se você colocar aí na velocidade de 1.5, você vai terminar em 12, 13, 14 minutos, e aí você vai ter feito a sua revisão semanal relacionada ao TPI e também pensando aí nas avaliações na AV2, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí, né? Quem assistiu aqui prestigiou o trabalho. Foi feito com bastante carinho para ajudar vocês, tá bom? Então, tchau, tchau, até a próxima.